Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Juan, sou missionário em treinamento da Igreja Bíblica Batista do Planalto, servindo em Capistrano. Para quem não estava aqui no domingo, há 2 domingos atrás, aquela ali é minha esposa, Mirna, certo? Estamos como missionários em treinamento, servindo em Capistrano, e hoje tenho aqui a grande oportunidade, enorme privilégio de trazer a palavra, certo? Certa vez eu estava vendo a história de um homem que me chamou muita atenção. O nome desse homem é Lee Strobel. Eu não sei quantos aqui conhecem a história desse homem, mas esse homem, ele era um homem que tinha uma família comum, ele é um jornalista, e ele era um grande ateu. Ele era um grande ateu, militante do ateísmo. Certa vez, diante de um problema de saúde, que sua filha quase morre, ele foi socorrido. A sua filha foi socorrida por uma enfermeira cristã que falou de Cristo para ele. Um pouco depois daquele encontro, sua esposa se converte. Lee Strobel fica completamente extasiado e daquilo indignado com a conversão da sua esposa. Então, diante disso, ele quis se colocar na posição de um ateu superior e inteligente e demonstrar para a esposa dele que era loucura o que ela estava fazendo. O cristianismo é uma farsa. Enquanto ele tentava demonstrar isso para ela, enquanto ele conversava com colegas de trabalho, ele falou com um colega dele, cristão, que falou bem simples: cara, faça o seguinte, você quer demonstrar que o cristianismo, estou parafraseando, certo? Você quer demonstrar que o cristianismo é falso? É muito simples, prove que Cristo não ressuscitou. E ele falou, né, esta é a grande bala de prata do cristianismo. Se você provar que Cristo não ressuscitou, acabou o cristianismo. Não faz mais sentido ser cristão. Tudo aquilo que nós construímos, que tudo que o cristianismo representa, toda a autoridade, a suficiência das Escrituras, acaba se você conseguir demonstrar que Cristo não ressuscitou. E convenhamos, não é uma coisa muito difícil, né? Provar que uma pessoa não ressuscitou. Basta ela estar morta e continuar morta e pronto, certo? Morrer, muitas pessoas morrem. Mas Cristo morreu, isso é um fato. Mas será que ele ressuscitou? Lee Strobel, então, ele começa uma longa jornada rumo a esse objetivo dele. Ele vai provar que Cristo não ressuscitou. Fala com diversas pessoas, fala com muitos pesquisadores, e ao final de todo o seu tempo de busca, Lee Strobel se converte. Ele chega à conclusão que ele finalmente entende, Cristo sim ressuscitou. Naquele momento ele tem um encontro genuíno com Cristo. Ele escreveu a sua história em um livro chamado, em português, Em Defesa de Cristo. Se você quiser ler e pesquisar sobre a história dele, certo? Pessoal, o objetivo do sermão de hoje, o objetivo é duplo. O objetivo que eu quero com vocês nesse momento é defender uma ressurreição física de Cristo. E assim que nós possamos compreender, crer e viver de acordo com as implicações de entender que nós servimos e cremos em um Cristo que não apenas morreu, mas ressuscitou. O objetivo aqui não é simplesmente acumular mais informações sobre a morte e a ressurreição de Cristo, mas que de fato as nossas afeições e atitudes sejam transformadas e assim possamos viver uma vida verdadeiramente vivida à luz de um Cristo que morreu, mas que não permaneceu morto. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Acerca desse objetivo do sermão, talvez poderíamos fazer a seguinte pergunta: Juan, será que é realmente importante entender a ressurreição de Cristo como de fato uma ressurreição física? Talvez muitos de vocês, se eu fosse me perguntar aqui, na verdade, já teriam isso como um fato óbvio, ou um fato simplesmente aceito. Não, Juan, nós entendemos e cremos que de fato Cristo ressuscitou, nós não temos nenhuma luta sobre isso. Talvez aqui estejam pensando, Juan, isso é óbvio. A verdade é que, infelizmente, existem grupos de acadêmicos, ateus e agnósticos, e até mesmo alguns que se manifestam crentes no Senhor Jesus, que defendem que Cristo não ressuscitou fisicamente. Na verdade, eles creem que Cristo ressuscitou apenas no coração de seus discípulos. Na verdade, existe um grande campo de estudo no mundo, um estudo secular, que vários pesquisadores têm se dedicado a encontrar um personagem histórico. Esse personagem é chamado Jesus histórico. Para quem não conhece esse termo, esses acadêmicos e até alguns cristãos liberais, eles estão estudando diversas fontes, estudando os relatos bíblicos, mas outras fontes extras bíblicas, buscando na arqueologia encontrar a verdade sobre o Cristo Jesus, mas o Jesus lá de Nazaré.
E essas pessoas, elas buscam a crer, eles creem que, na verdade, o Jesus, esse personagem histórico que verdadeiramente existiu, ele, na verdade, ele teve a sua imagem acrescentada com os cristãos ao decorrer dos séculos. Eles creem, na verdade, que a Bíblia ela traz uma certa verdade sobre esse Jesus, o Jesus de Nazaré. Mas eles creem que, na verdade, foi adicionado vários mitos e mentiras que os cristãos do primeiro século foram crendo ao decorrer do tempo. Esses homens, eles creem que a Bíblia traz algumas verdades acerca do Jesus de Nazaré, mas também traz vários mitos e exageros acerca deste homem. Para eles, este Jesus de Nazaré, ele é um sábio mestre moral, trouxe valiosas lições para a humanidade, mas não nasceu de uma virgem, não transformou água em vinho, não curou leprosos, não ressuscitou mortos, não multiplicou pães e peixes para uma multidão, não exerceu autoridade sobre demônios, não deu ordens à natureza e ela obedeceu, não fez cegos verem e, por fim, definitivamente, ele não ressuscitou. Foi morto por romanos e ficou morto. Jesus, eles creem que nasceu de Maria e José, trouxe valiosas lições e foi morto e ele continua morto. Para esses homens, a Bíblia não é inspirada por Deus. Eles creem, na verdade, que a Bíblia são mitos e exageros que foram criados e alimentados pelos primeiros cristãos. Contudo, para aqueles que são cristãos e que verdadeiramente creem na inspiração e na suficiência das Escrituras, cremos que Jesus ressuscitou. Não ressuscitou apenas no campo das ideias ou no coração dos seus discípulos. Jesus, ele verdadeiramente morreu, mas ele também ressuscitou. Ressuscitou fisicamente. A morte não pôde detê-lo. E após a sua ressurreição, Jesus, ele teve um corpo glorioso, que muitos homens puderam testemunhar e poder se relacionar com ele de alguma forma. E o desafio para nós cristãos, aqueles aqui, que eu creio que a maioria que confessam essa verdade, é que a gente não apenas confesse essa verdade nos nossos corações, mas que as nossas atitudes de fato testifiquem que verdadeiramente cremos que Cristo morreu, mas que também ressuscitou. Pessoal, eu gostaria que ao final desse tempo a gente consiga nos avaliar e olhar para os nossos corações e ver se de fato nós estamos vivendo uma vida que verdadeiramente reflete essa crença. Para estudarmos sobre isso, vamos abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. A palavra do Senhor fala o seguinte: Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e também vocês creram. Ora,
se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Vamos ler só até aqui, só até o 23. Vamos orar. Senhor, Deus grande, Pai, a Tua palavra ela está aberta diante de nós. Eu queria pedir, Senhor, que por pura graça, que o Senhor nos permita entender, Senhor, alguma das verdades que o Senhor ensina por meio desse texto, por meio do Teu servo, Paulo, que o Senhor ensina acerca da ressurreição do Teu próprio Filho. De fato, Pai, é uma loucura ter a fé cristã e achar que Cristo não ressuscitou. Nos ajuda, Pai, a enxergar isso e entender que essa nossa fé na ressurreição de Cristo não pode ser simplesmente nominal, mas deve ser colocada em prática e refletida, Senhor, em nossas vidas. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude nesse momento. Nos ajuda, Senhor, a entender a grandeza, a grandiosa obra que o Senhor fez naquele túmulo que hoje está vazio. Eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, nesse tempo, que a Tua palavra seja a regra, Pai, o traço sobre o qual nós caminhamos. Quero pedir também que o Senhor ajude os meus irmãos a entender, Senhor, e a aceitar as verdades aqui. Peço por mim que o Senhor não permita que de nenhuma forma eu atrapalhe a transmissão da Tua palavra e que ao final desse tempo o Senhor receba a glória e se alegremos, Senhor, de ter um Deus que morreu, mas que não permaneceu morto. Ele ressuscitou e vive e reina à destra do Pai. Em nome de Cristo. Amém. O contexto de 1 Coríntios é que Coríntios foi uma igreja plantada por Paulo em uma de suas viagens missionárias. O relato da plantação dessa igreja está em Atos, capítulo 18, do versículo 1 ao 23. E ao escrever essa carta para essa igreja, Paulo está buscando tratar os diversos problemas que estavam acontecendo dentro daquela igreja. Na verdade, aquela igreja, a igreja de Corinto, era uma igreja cheia de pecado, cheia de problemas. Eles tinham problema com Paulo, eles tinham problema entre si, eles tinham problema doutrinários que estavam adentrando dentro dessa igreja. E aí Paulo escreve essa carta para poder dedicar-se a falar com eles sobre alguns desses problemas que estavam acontecendo dentro da igreja, certo? Nesse trecho específico, em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo ele está abordando especificamente sobre uma heresia que estava entrando dentro da igreja de Corinto. Essa heresia era a heresia que os mortos não ressuscitariam. Aqui algumas pessoas, provavelmente alguns talvez líderes daquela igreja, eu não sei, mas alguns irmãos influentes estavam trazendo essa doutrina estranha, falando que os mortos não ressuscitam. A gente não sabe exatamente qual é a fonte dessa heresia que estava entrando, mas Paulo aqui ele se posiciona categoricamente contra esta heresia. E ele faz isso ao decorrer de todo o capítulo 15. Esse texto ele tem uma divisão básica, do versículo 1 até o 11, fala sobre o Cristo que ressuscitou, do 12 até o 34, fala a certeza da ressurreição futura, e do 35 ao 58, fala-se como se dará essa ressurreição. Diante disso, nós vamos estudar apenas uma parte desse texto, e o objetivo é a gente conseguir tirar algumas das lições principais que tem dentro desse texto, para nós entendermos acerca da ressurreição de Cristo, certo? Algumas lições principais. O objetivo aqui não vai ser
olhar todas as implicações e lições que poderiam ser tiradas. Aí a gente ficava aqui até o domingo da ressurreição. É muito rico, é muito denso. Verdades maravilhosas são faladas nesse texto. Mas eu gostaria de pegar duas principais. Então, lendo de novo, do versículo 1 até o versículo 4, Paulo fala o seguinte: irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras sagradas. Paulo aqui, ele está reforçando uma verdade que ele havia pregado para aquela igreja no momento em que ela havia sido plantada. Ali, Paulo, quando chegou na igreja de Corinto, ele pregou o evangelho. Quando ele prega o evangelho, aquelas pessoas ouvem e se convertem. Então, Paulo aqui, para poder expor a loucura do pensamento que eles estavam tendo ao não crer na ressurreição, Paulo, ele começa em primeiro ponto, lembrando a eles do evangelho, o evangelho que eles tinham crido e que eles tinham sido convertidos pelo Senhor ao ouvir aquele evangelho. E aí ele fala aquele evangelho de uma forma bem simples, provavelmente uma tradição que estava sendo passado dentro da igreja, que a gente encontra no versículo 3 e 4. Eu acho que essa daqui é uma versão pocket do evangelho, porque fala o seguinte, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O ponto principal aqui de Paulo, dentro da sua argumentação, é demonstrar que a mensagem do Evangelho, ela claramente comporta um Cristo que foi sepultado, segundo as Escrituras, mas que também ressuscitou, segundo as Escrituras sagradas. Paulo, ele quer deixar bem claro que, de alguma forma, na essência do Evangelho, existe a ressurreição de Cristo. Isso é parte importante do Evangelho de Cristo. Paulo, ele sabe que não existe Evangelho se não houvesse ressurreição de Cristo. Simples assim. E esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês. Não existe Evangelho sem ressurreição de Cristo. Quando eu digo que não existe Evangelho, não é que necessariamente não existe a proclamação do Evangelho ou o conteúdo em si do Evangelho, mas não existe Evangelho no sentido de eficácia e de capacidade de fato, salvar os homens dos seus pecados. O Evangelho não tem validade, não tem eficácia se não tivesse ocorrido a ressurreição. Às vezes é um pouco difícil para algumas pessoas, para a gente ouvir sobre isso, porque muitas vezes focamos muito apenas na morte de Cristo, às vezes esquecemos, muitas vezes, na verdade, nós só lembramos que Cristo de fato ressuscitou no momento da Páscoa, o resto nós focamos apenas na morte de Cristo, mas a verdade é que o Evangelho não teria nem validade e nem eficácia se Cristo não tivesse ressuscitado. E aí a gente pode ver isso aqui nesse texto de forma clara. O conteúdo do Evangelho tem: Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras sagradas. Segundo as Escrituras sagradas, a ressurreição de Cristo, pessoal, é um momento que Deus confirma a perfeição e a completude de toda a obra que o seu Filho realizou no período da sua encarnação. Por que a ressurreição é importante para o Evangelho? Porque foi no momento da ressurreição de Cristo que o Deus Pai está confirmando que, de fato, a perfeição e a completude da obra de Cristo foi realmente consumado. O seu Filho realizou tudo aquilo que era agrado do Senhor. Ele cumpriu o seu papel de forma plena e completa. Ele foi completamente perfeito. Pessoal, a morte é essencial, porque foi na cruz que Cristo entregou a sua vida ao beber todo o cálice da ira de Deus, cumprindo o plano do Senhor para pagar os pecados do seu povo. Contudo, se ele tivesse morrido e apenas morrido, de que valeria? De que valeria um Cristo que morre e continua morto? Muitas pessoas morrem. Atualmente, na verdade, morrem cerca de 150 mil pessoas por dia. E então, de que vale um Cristo que simplesmente morre? Cristo precisava ressuscitar. A verdade, entre alguns dos homens mais importantes da história, eles morreram e nós sabemos onde até estão os seus ossos. Maomé, o fundador do islamismo, morreu. Os seus ossos estão na mesquita do profeta, em Medina, na Arábia Saudita.
Buda, o fundador do budismo, morreu. O seu corpo foi cremado e dividido entre vários locais na China. O rei Davi, o maior rei da história de Israel, o homem segundo o coração de Deus, ele morreu. Em Atos 2:29, Pedro diz: irmãos, permitam-me falar claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Não importa quem seja ou o que digam, o túmulo dos homens testifica a falta de autoridade de suas palavras e de suas atitudes. É por isso que o túmulo de Cristo Jesus, ele está vazio. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Naquele momento, Deus está confirmando tudo aquilo que Cristo de fato é. Essa confirmação vem por meio da morte de Cristo. É como se naquele momento a ressurreição de Cristo, é como se Deus estivesse olhando para Jesus: você cumpriu tudo o que eu planejava, você cumpriu até o final. E ali naquele momento, Cristo, ele é ressuscitado. Eu não quero diminuir a importância da morte de Cristo. Vou tirar aqui só para... Eu não quero diminuir a morte de Cristo de nenhuma forma, mas eu quero que nós entendamos que a importância da morte de Cristo reside no fato de que ele não permaneceu morto. Apenas o Cordeiro perfeito, em essência e obras, poderia aplacar a justa ira de Deus que seria derramada sobre os eleitos do Senhor. Se Cristo tivesse pecado, Cristo teria sido reprovado por Deus. Paulo fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Se Cristo tivesse pecado, sendo reprovado pelo Pai, a morte seria simplesmente uma justa consequência dos seus próprios pecados. Mas Cristo não pecou, ele não falhou, ele não perdeu foco, ele não se desviou do caminho, ele não tropeçou, ele não relaxou, ele não foi irresponsável, ele cumpriu tudo, ele consumou a obra que o Pai lhe deste para fazer. A morte já não poderia mais tê-lo detido, a morte já não vence Cristo, ele venceu a morte. Cristo morreu, mas ele não permaneceu morto. Naquele momento, quando Cristo ressuscita, de fato, ele cumpriu tudo. Ali Deus está confirmando, tudo foi feito, ele foi perfeito, meu filho foi perfeito até o final. E aí, seguindo o texto, a partir do versículo 5 até o versículo 11, Paulo fala o seguinte: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de tudo, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos. E assim vocês creram. Aqui agora, Paulo ele está se dedicando a falar acerca de testemunhas oculares e do seu... Então aqui, continuando a argumentação de Paulo, de forma como para ele conseguir fortalecer a crença na ressurreição dos mortos, a partir agora da verdade que Cristo ressuscitou, Paulo ele começa a citar testemunhas oculares que poderiam testificar a ressurreição de Cristo. E na verdade também ele fala do seu próprio encontro com Cristo ressuscitado, Cristo ressuscito, e a forma como Paulo mudou depois deste encontro. Mas o foco que eu queria destacar aqui neste momento é acerca da morte de Cristo ser um fato histórico, algo que aqueles teólogos liberais que eu falei no início acham apenas do Jesus de Nazaré, que morreu, mas que permaneceu morto, algo que eles não conseguem entender. Nós temos que entender isso. A morte de Cristo, ela é um fato histórico. Ou seja, ao contrário do que defendem os cristãos liberais, Jesus não ressuscitou apenas na mente e no coração dos seus discípulos. Na verdade, Jesus ressuscitou em carne e osso. E o relato bíblico nos dá provas incontestáveis acerca da ressurreição de Cristo. Nesse texto aqui que nós lemos, em especial do versículo
versículo 5 até o versículo 8, Paulo ele dá 3 provas para demonstrar para aqueles irmãos que de fato Cristo ressuscitou em carne e osso. A primeira coisa que ele fala no versículo 4 é que fala que Cristo foi sepultado ao terceiro dia. Segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Na própria declaração do Evangelho que Paulo utiliza, consta que Jesus ele foi sepultado. Os judeus eles tinham uma cultura de muito respeito aos mortos e às ossadas dos mortos. A gente vê isso nos funerais que nós encontramos tanto na história de Israel, mas na própria Bíblia. A gente vê longos períodos de luto e todo o processo de especiarias e perfumes no embalsamento, como foi no caso de Cristo, quando as mulheres levaram lá ao sepulcro especiarias e perfumes. A gente vê isso nos túmulos familiares, como nós vemos no caso de Abraão, Isaque e Jacó. E a gente vê até mesmo nos ossos de José, lá no Egito, que ele havia falado que Deus iria visitar o seu povo. Deus demorou 400 anos para poder visitar o seu povo, mas ele falou que quando Deus visitasse o seu povo, os seus ossos deveriam ser levados do Egito de volta para a terra de Canaã. Diante disso, dada a importância de Jesus para os seus discípulos, era de se esperar que os discípulos de Cristo preservassem o local de sepultamento e os ossos de Cristo. Na verdade, foi o mesmo que aconteceu com Davi. Davi morreu e foi sepultado, e os ossos dele estavam ali, perto daquele local. Contudo, apesar de ter sido morto e sepultado, o seu túmulo naquele momento estava vazio. E as informações acerca do túmulo de Cristo, elas não estavam escondidas. Na verdade, em Mateus 25, 57 a 61, fala que Jesus havia sido sepultado no túmulo de um homem. José, esse homem José era de Arimateia, um homem rico que forneceu um túmulo novo para que Cristo fosse sepultado. O objetivo da Bíblia a nos informar isso era que isso deveria ser acessível para as pessoas. Era como se Paulo estivesse dizendo aqui das testemunhas, mas lembrando de José de Arimateia, como José de Arimateia está ali, você consegue falar com ele, com os familiares dele, pergunte onde era o túmulo de Jesus e vá lá, vá ver se tem alguma coisa lá dentro. O túmulo estava vazio, era fácil encontrar o túmulo de Cristo, e se você fosse até lá esse túmulo, você encontraria um túmulo vazio. A segunda coisa que Paulo nos mostra que a ressurreição de Cristo, de fato, é um fato histórico nesse texto, é por meio das testemunhas oculares. E ele vai citar aqui que Jesus apareceu após a sua ressurreição para algumas pessoas. Fala de Cefa, também aos 12. Basicamente, ele fala que apareceu aos apóstolos naquela época, apareceu para ele como apóstolo e apareceu até mesmo para Tiago. Pessoal, esses homens aqui citados, eles não são à toa. Esses homens eram os primeiros e maiores líderes da igreja. Alguns desses homens já deveriam até mesmo estar mortos. Ao menos Tiago, irmão de Jesus, que provavelmente é o Tiago que Paulo está citando aqui, ele já havia sido morto. Aqui Paulo usa o exemplo desses homens que lideraram a igreja, mesmo diante de perseguição e dificuldades. O objetivo de Paulo era gerar nos coríntios a seguinte reflexão: será que a fidelidade desses homens não era uma demonstração clara da veracidade da ressurreição de Cristo? Aqueles homens haviam morrido, eles estavam enfrentando perseguições, sofrimentos, dificuldades, lutas após lutas, defendendo um Cristo que falsamente ressuscitou? Não, aqui Paulo está mostrando, de fato, Cristo ressuscitou. A gente vê na própria liderança da igreja a atitude desses homens, a atitude deles demonstra que de fato eles estão lutando, vivendo por algo que de fato é real. E a terceira coisa que Paulo fala é que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E ainda Paulo acrescenta, porém alguns, fala, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. A ideia de Paulo é, mais uma vez, incentivar a busca. Procurem esses irmãos. 500 irmãos de uma só vez viram Cristo. Procurem eles, vão falar com eles. Eles estão vivos, a maioria deles está vivo. Vão falar com eles e perguntem se eles de fato não viram Cristo que ressuscitou. O Lee Strobel, esse ex-ateu que queria demonstrar que o cristianismo é uma farsa,
Durante a sua pesquisa, ele foi falar com uma pesquisadora de uma universidade para perguntar se não seria possível que esses 500 pessoas que viram a ressurreição de Cristo, será que eles não estavam tendo uma alucinação? Fui perguntar se era possível. A pesquisadora falou, olha, é mais fácil Jesus ter ressuscitado do que 500 pessoas simultaneamente, ao mesmo momento, no mesmo local, terem a mesma alucinação. É mais fácil crer na ressurreição de Cristo do que crer que essas pessoas tiveram uma alucinação simultaneamente. Paulo, ele está dando testemunhas que poderiam ser consultadas para demonstrar que de fato Cristo ressuscitou. Pessoal, a ressurreição de Cristo é um fato histórico, amplamente expresso nas Escrituras Sagradas. Nós vemos nos relatos dos Evangelhos, apenas no relato dos Evangelhos, nós vemos Jesus aparecendo na Galileia, na Judeia, Jesus aparecendo em ambientes externos e internos, aparecendo a um grupo de homens, aparecendo a um grupo de mulheres, aparecendo a 2 discípulos. Vemos Jesus comendo, mostrando as suas feridas para Tomé, conversando em todas as ocasiões em que ele se demonstrou, em que ele se mostrou após a sua ressurreição. Pessoal, Cristo precisava morrer, mas ele também precisava ressuscitar. E aqui Paulo está deixando bem claro, ele ressuscitou. Isso é um fato histórico, vocês não duvidem disso. Ele ressuscitou fisicamente, ressuscitou em um corpo glorioso. Em um corpo glorioso. E aí, a partir do versículo 12 até o versículo 19 em especial, Paulo ele continua a sua argumentação a favor da ressurreição dos mortos. E ele faz isso de uma forma, por meio de uma demonstração pelo absurdo. Ele vai demonstrando, na verdade, as implicações da crença daqueles coríntios que estavam crendo que os mortos não ressuscitavam. Então, para fazer isso, ele vai partir do pressuposto. É como se ele estivesse falando assim, vocês coríntios, vocês acham que os mortos não ressuscitam? Tá, tudo bem, mortos não ressuscitam. Então, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E aí ele já deu uma ampla argumentação para demonstrar que Cristo ressuscitou. Mas ele vai dizer, tá bom, vamos supor então que Cristo não ressuscitou. Agora eu vou mostrar para vocês as consequências dessa crença na não ressurreição dos mortos. Porque se os mortos não ressuscitam e Cristo morreu, a conclusão óbvia é, Cristo não ressuscitou. Eu vou mostrar para vocês as consequências lógicas e absurdas que vocês estão tirando disso daí que vocês estão crendo. Pessoal, esses versículos seguintes, em especial do 12 ao 19, é esse esforço de Paulo para mostrar as implicações da não ressurreição de Cristo. Certo? E o nosso objetivo agora vai ser estudar principalmente 2 implicações da não ressurreição de Cristo. Certo? Novamente, tem várias outras aqui, certo? Diretas ou indiretas tem várias implicações, mas devido ao tempo eu quero me concentrar em apenas 2. A primeira delas é que se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. A gente vê isso aqui no próprio texto. Vamos ler a partir do 12. Ora, se o que se prega é que Cristo não ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então o quê? Então Cristo não ressuscitou. Aí ele fala no versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Ele vai repetir isso aqui de novo mais na frente. Vamos continuar a leitura. Versículo 15. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou ao Cristo, a qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem em seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. A primeira implicação que eu quero trazer aqui, acerca da não ressurreição de Cristo, é que se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Na verdade, Paulo, ele tem claramente aqui na sua mente que a base da fé aqui tem que estar em cima da ressurreição de Cristo. Se a nossa fé estiver ancorada em um Cristo que morreu,
e permaneceu morto, a nossa fé é vã. Paulo fala novamente isso daqui 2 vezes, tanto no versículo 14 como no versículo 17. A ideia da palavra vã aqui nesse texto é de algo vazio, algo que simplesmente não vale nada. A fé em Cristo, a crença no Evangelho, não tem nenhum valor se Cristo não ressuscitou. E aí a gente pode ter a seguinte pergunta em mente: Juan, mas por quê? Por que não existe valor? Eu creio que Paulo ele responde essa pergunta no próprio texto. No versículo 17, ele fala o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos em nossos pecados. É por isso que a nossa fé é inútil, é por isso que ela não serve de nada. Se Cristo não ressuscitou, permanecemos em nossos pecados. Juan, mas por quê? Será que Deus não poderia simplesmente perdoar, mesmo que Cristo não tivesse ressuscitado? Não. Pessoal, a ressurreição de Cristo é a certeza que nós não mais permanecemos em nossos pecados. É o que ele vai falar. Se a nossa esperança... É o que ele vai falar, não sei o que depois. É o que ele vai falar. A fé de vocês é vã e vocês ainda permanecem em seus pecados. A ressurreição de Cristo é a certeza que nós não mais permanecemos em nossos pecados. A ressurreição de Cristo aqui, ela funciona como uma plena confirmação da parte de Deus, que Jesus pagou por completo a dívida causada pelo gigantesco pecado do seu povo. Uma ilustração que nos ajuda a entender a ressurreição de Cristo como essa confirmação da parte de Deus, que de fato os nossos pecados foram pagos e nós não permanecemos nele, é a ilustração de um recibo. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência eu já tive essa experiência várias vezes, de às vezes estar fazendo compra e querer comprar uma garrafa d'água, por exemplo, na padaria. E ali, naquele momento, eu fico pensando, rapaz, o que será que o pessoal vai pensar de mim se eu estou tomando uma água enquanto faço compras? Então eu vou lá na padaria, eu compro a garrafa d'água e a primeira coisa que eu peço é me dê o recibo. O objetivo daquele recibo é que se alguém vier me questionar e perguntar, você comprou essa garrafa de água para poder tomar? O meu recibo serve para eu dizer, sim, eu comprei, está pago, eu posso utilizar. A ressurreição de Cristo funciona da mesma forma para com a gente. É como uma confirmação da parte de Deus, está pago. Os seus pecados foram apagados, porque o meu filho pagou por completo. Você não permanece mais em seus pecados, está completamente pago. Quando Cristo morre na cruz e no 3º dia ressuscita, Deus está confirmando, a minha ira foi aplacada. O justo castigo que o meu povo merecia receber foi derramado. Agora eu posso perdoar o pecado do meu povo. A verdade, pessoal, é que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos nada. Jesus não teria sido suficiente, a morte teria vencido. Conforme o próprio Paulo conclui no versículo 18, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. A dívida não estaria paga. A dívida não estaria paga. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vocês estariam depositando a fé em um Cristo que não pode salvá-lo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos depositando a fé em alguém que o próprio Deus está dizendo está reprovado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, as palavras de Jesus ao dizer que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, seriam uma farsa. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo não poderia dizer, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Pedro não poderia dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Contudo, pessoal, Cristo ressuscitou. A nossa fé, ela não é vã, a nossa fé não é inútil, a nossa fé não é vazia. Nós não depositamos a fé e a nossa esperança em um Cristo que apenas morreu de uma forma humilhante, mas que morreu, mas que não permaneceu morto. Ele ressuscitou e agora está vivo e reinando à destra do Pai. Diante disso, eu gostaria de trazer 2 aplicações para nós.
A primeira aplicação é que a ressurreição de Cristo nos liberta de toda a culpa e vergonha dos nossos pecados passados. A ressurreição de Cristo, ela funciona como este recibo para dizer para a gente que a nossa dívida foi paga e agora nós não mais permanecemos em nossos pecados. Muitas vezes, quando nós olhamos para os nossos pecados passados, ficamos aprisionados e nessa prisão de culpa e peso por causa daquilo que nós cometemos. Muitas vezes sofremos acusações das outras pessoas. Pessoal, não importa quais pecados nós cometemos no passado, a partir do momento que nós se convertemos verdadeiramente, nós não permanecemos mais em nossos pecados, porque Cristo ressuscitou. Não importa o quanto o diabo nos acuse diante de Deus, não importa o que os outros achem de nós nos condenando, não importa o que nós achamos de nós mesmos, achando que Deus é incapaz de nos perdoar. Quando Cristo ressuscita, nós não permanecemos mais em nossos pecados. A ressurreição de Cristo é a prova final do perdão de Deus, porque o que Cristo fez foi suficiente, plenamente suficiente. A dívida foi paga. A segunda aplicação que eu queria trazer é que a ressurreição de Cristo nos dá ousadia para nos aproximar de Deus, apesar dos pecados presentes e futuros. O pecado, ele já não tem mais poder sobre nós. Pessoal, é constrangedor perceber que Paulo está falando para a igreja de Corinto e dizendo que se Cristo ressuscitou, fazendo um movimento contrário, eles não permanecem mais em seus pecados. É constrangedor, aquela igreja era uma igreja cheia de pecado, cheio de problema, muitas coisas que provavelmente nós sentiríamos repulsa, simplesmente de ser nominado entre nós. Como é que é possível Paulo olhar para aquela igreja cheia de pecado, com tantos problemas graves, e ainda assim dizer que a ressurreição de Cristo era uma garantia de que eles não permanecem em seus pecados? Como é que Paulo pode dizer isso? A resposta é simples: por causa de Cristo. Por causa de Cristo. A perfeição completa da pessoa e da obra de Cristo, provada poderosamente pelo Deus Trino por meio da ressurreição de Cristo, é a demonstração final que Deus pode trazer um pecador, por mais sujo que seja, para perto de si e transformá-lo, não importa o quão sujo esteja, alvo mais que a neve. É apenas por causa de Cristo que os nossos pecados podem ser perdoados. Diante disso, meus irmãos, eu quero dizer para você, quando você pecar, eu quero lhe encorajar a buscar o Senhor com todo o seu coração. Não simplesmente porque você acha que Deus gosta demais de você. Não, você faça isso porque Cristo ressuscitou. E quando Ele ressuscita e paga a dívida, já não mais permanecemos em nossos pecados. Se você pecou, confesse o seu pecado diante do Senhor, peça ajuda aos irmãos, derrame suas lágrimas ao pé dele, enquanto clama, peça ajuda ao grande Deus. Utilize todos os métodos de graça que o Senhor nos deu para a gente se arrepender e crescer. Mas não podemos se afastar do Senhor. A perfeição de Cristo, ela é maior do que os nossos pecados. Não quero de nenhuma forma incentivar aqui o pecado deliberado. Não, de nenhuma forma. Mas quero consolar os angustiados, que assim como eu, continuam carregando uma carne morta em nossas costas, essa natureza caída, que continuamente continuamos pecando contra o Senhor. E quando fizermos isso, que a gente corra aos pés de Cristo, um Cristo que morreu e ressuscitou, e agora pode nos dar o perdão dos pecados. E aí o texto segue, e eu gostaria de trazer a segunda implicação que fala acerca desse texto. E essa segunda implicação nós encontramos no versículo 19 e 20, fala o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Pessoal, a segunda implicação que eu gostaria de trazer é que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição e uma vida eterna de deleite no Senhor, apesar dos sofrimentos presentes. Para entender isso, nós precisamos olhar de novo para o versículo 19 e 20. Eu vou ler agora o 19 e 20. Fala o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem.
No versículo 19 aqui, Paulo ele está mais uma vez utilizando essa conclusão por absurdo. Ele está falando, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Aqui Paulo é como se ele estivesse olhando para a vida cristã em um grande quadro ou em uma perspectiva. E ele está olhando para a vida cristã de fora, está olhando para a vida do crente, está dizendo, se você é crente, você tem vivido uma vida para o Senhor Jesus, se essa vida aí, ela for resumida apenas aqui, a conclusão que nós podemos tirar é que você é a pessoa mais infeliz deste mundo. Não é simplesmente triste, você é a pessoa mais infeliz deste mundo. Paulo, pessoal, ele está nos ensinando, por meio desse versículo, que a ressurreição de Cristo traz para nós uma esperança vindoura, capaz de superar em muito todas as infelicidades que aqui enfrentamos. Todas as felicidades. Existe uma esperança vindoura e ela é capaz de superar todas as infelicidades. Se a vida cristã é resumida apenas a essa terra, nós somos as pessoas mais infelizes da terra. E aí, que esperança é essa? Essa esperança capaz de superar todas as infelicidades do presente é colocada no versículo 20. Paulo fala, mas de novo, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Mais uma vez, Paulo fala, Cristo ressuscitou. E aqui ele responde de forma simples, Cristo ressuscitou e agora ele é a primícia dos que dormem. A ideia aqui da palavra primícia, ela faz referência às primeiras colheitas. A ideia aqui é que as primícias, elas funcionavam como uma garantia da qualidade de toda a colheita. Então, quando Paulo está dizendo que Cristo ele é a primícia dos que dormem, ele está ensinando que Cristo é uma garantia da ressurreição daqueles que já morreram. A garantia da ressurreição dos crentes está segura em Cristo Jesus. Cristo é a garantia de que seremos vivificados nele após a sua morte. Como diz no versículo 22, no final do 22 ele fala, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pessoal, nós precisamos entender a ressurreição dos mortos também nessa perspectiva de entender que ela é garantida por meio da ressurreição de Cristo. A nossa ressurreição, ela é garantida. Por maiores que sejam as lutas e as dificuldades que enfrentamos nessa terra, na eternidade as alegrias elas irão superabundar. E por fim todas as coisas farão sentido. E a nossa garantia de que isso vai acontecer está no Cristo que morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Paulo, ele resume essa lógica dele lá no texto dele mesmo, em Romanos 8,18, quando Paulo diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Para Paulo, os sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Na verdade, a glória da eternidade é muito maior. E a gente vê Paulo colocando essa crença dele em prática, quando nós olhamos as suas últimas palavras. Lá em 2 Timóteo 4, 6 e 8, quando ele diz, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Pessoal, Paulo tinha bastante consciência. De fato, ele cria naquilo que ele estava ensinando. Mesmo diante de todos os sofrimentos e as dificuldades que ele estava enfrentando neste momento, nada disso seria capaz de superar a glória que haveria de ser revelada nele. Essa justiça que Deus daria a ele, o reto juiz lhe dará naquele dia, mas não somente a ele, a todos os que amam a sua vinda. Mas essas promessas, elas não são para agora, elas são para quando essa terra passar. A verdade, pessoal, é que a vida cristã não é uma vida fácil, mas Cristo nunca nos prometeu isso. Na verdade, ele disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Pessoal, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Como diz o hino, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. É porque ele vive.
Diante disso, eu gostaria de trazer 3 aplicações finais para a gente terminar, certo? A primeira aplicação, eu queria dizer para você, meu irmão, que você olhe o seu sofrimento na perspectiva da eternidade. A vida cristã, ela não é fácil, de nenhuma forma, enfrentamos muitas lutas. E muitas dessas lutas que nós enfrentamos às vezes que um Deus que escolhe se silenciar diante delas. Muitas vezes o silêncio de Deus, enquanto estamos clamando a Ele diante da dificuldade, é ensurdecedor. E aí eu quero dizer para vocês que quando o sofrimento aumentarem, quando as dificuldades se tornarem maiores que as nossas forças, quando as doenças apertarem, quando a morte chegar perto da sua família, quando desistir parece ser a única opção viável, eu quero que você, assim como eu, que nós lembremos da ressurreição de Cristo e que um dia nós iremos ressuscitar com Ele em glória. Os sofrimentos irão acabar. Nós devemos, então, enfrentar o sofrimento e as dificuldades na perspectiva de que um dia elas irão cessar. É diferente você enfrentar um sofrimento sabendo que ele tem uma validade. Um dia o sofrimento vai acabar. Juan, e o que nos garante isso? Cristo ressuscitou. Nós ressuscitaremos com Ele também. Segunda aplicação que eu queria trazer é que viva uma vida de sofrimento, olhando para a eternidade. Eu não quero aqui de nenhuma forma incentivar o masoquismo. Não quero que ninguém busque de alguma forma sofrer, porque sofrer é simplesmente parte da vida cristã. Mas é impressionante o quanto nós, enquanto tomamos as nossas decisões, nós sempre estamos olhando para as facilidades. Quando digo mais fáceis, eu não estou dizendo que muitas vezes nós escolhemos as decisões que mais nos beneficiam. Isso é muito natural para os nossos corações, mas não deveria ser essa a nossa postura cristã. Ter uma boa compreensão do plano de Deus, entender como Deus está cumprindo esse plano perto de nós e nos está dando uma oportunidade para participar. Nós deveríamos então buscar participar do plano dele com toda alegria, com toda vontade, não importa o quão difícil seja. Quando eu digo que devemos ter uma vida de sofrimento à luz da eternidade, é entender que para cumprir o plano do Senhor e participar ativamente daquilo que Ele tem feito, nós devemos encarar as dificuldades dessas escolhas. De fato, servir ao Senhor, participar do seu plano, muitos momentos vai ser difícil. Eu digo isso para vocês, eu digo isso para mim. Muitas vezes nós somos muito bons para encontrar problemas e simplesmente fugir. A nossa postura deveria ser sempre de ir para a frente, participar, não importa o quão aquilo seja difícil, traga algum nível de sofrimento para a gente. Viagem missionária? Vamos. Vigília? Bora. Evangelizar no sertão? Conte comigo. Discipular? Quantos estão precisando de discipulado aí, hein, Vládia? Visita no hospital? Bora. Ofertar para o avanço do reino na obra missionária? Eu sou o primeiro. Mas muitas vezes nós só encontramos problemas e fugimos disso. Existem algumas respostas clássicas no nosso coração. Não tenho tempo. Não sei se consigo. Eu acho que eu não tenho capacidade. Não, isso não é o que eu mais gosto de fazer. Eu acho que isso daí não vai ser confortável. Eu nunca fiz isso na minha vida, não quero fazer também não. Às vezes, nós até se recusamos a dizer quais são os problemas que nos impedem de servir mais ao Senhor, pelo simples fato de que o problema que estamos dizendo é tão ridículo que qualquer pessoa encontra a solução. Então a gente prefere dizer, não posso simplesmente e acabou a história. Pessoal, nós devemos ter uma vida apenas justificada por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e do túmulo que agora está vazio. Nós devemos olhar para o Senhor Jesus e entender que por Ele ter ressuscitado, um dia nós ressuscitaremos com Ele. E é para lá que nós devemos olhar, para a eternidade. Então, diante disso, diante de qualquer dificuldade que participar do plano de Deus traga para a nossa vida, que nós simplesmente ignoremos isso e caminhamos para a frente, dando o nosso melhor para o reino de Deus, não importa as lutas, as tristezas, as dificuldades, os sofrimentos que estejam atrelados àquilo. Se o reino de Deus ganha, eu estou dentro. As minhas dificuldades, elas vão cessar. Um dia na eternidade, até lá, eu vou me gastar. Eu creio que Paulo, se ele voltasse no tempo, eu fico imaginando, se ele olharia para as nossas vidas e ele diria, o versículo 19,
Esse aqui foi um exercício que eu tenho na minha vida há muitos anos. Será que Paulo, ele olharia para mim e dizia: Juan, de fato, cara, a tua vida, rapaz, se a tua esperança, Juan, em Cristo se limita apenas a esta vida, tu é a pessoa mais infeliz deste mundo. Essa frase só é verdadeira se você vive uma vida para Cristo, não importa as dificuldades, e a sua vida, então, só pode ser justificada na esperança que nós encontramos em Cristo. Se não for assim, essa frase não é verdade para a gente. Não é verdade. É na eternidade que nós devemos encontrar a nossa fonte de prazer e alegria. E apenas lá, este mundo é passageiro, aqui é guerra. Até Cristo voltar, nós estamos em guerra. Um dia nós vamos sair do campo de batalha, mas ainda não é aqui, é na eternidade. Até lá nós estamos num campo de batalha, fazendo a vontade do nosso general. A terceira aplicação, para aqueles que não são crentes, eu quero dizer a você que você precisa verdadeiramente crer naquele que ressuscitou dentre os mortos. Vocês precisam crer naquele que venceu a morte. Algumas vezes nós achamos que precisamos mais de prova. Você precisa de mais provas, se você é descrente, para crer de verdade que Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos. Leia a Bíblia, ela é mais do que suficiente. Mas eu creio que a maioria dos descrentes, elas não estão simplesmente precisando de provas. É simplesmente desculpa. Quais são as suas desculpas? Cristo é maior do que cada uma delas. Peça ajuda de Deus. Clame ao Senhor para que Ele lhe dê fé. Antes que seja tarde, creia no Cristo que morreu e ressuscitou. Porque você vai se encontrar com Ele um dia você estará diante dEle. E esse dia, ou vai ser o dia mais feliz da sua vida, ou vai ser o dia mais triste da sua vida. Creia enquanto há tempo. Pessoal, por fim, eu gostaria de concluir dizendo para que a gente não lembre da ressurreição de Cristo apenas na Páscoa. Sem ela não haveria evangelho. Sem ela, a nossa fé seria inútil. Mas ela não é inútil, porque Cristo ressuscitou. Então, que a gente viva essa esperança e alegria que emana do túmulo vazio. Vamos orar. Senhor, eu quero louvar a Ti, Senhor, pela Tua maravilhosa bondade, misericórdia, graça, enviando o Teu Filho, Senhor, para morrer em nosso lugar. Quero agradecer pelo sangue tão puro que foi derramado naquela cruz. Quero agradecer, Senhor, porque a Tua morte, Senhor, a morte do Teu Filho, ela foi vencida. A morte foi vencida. Agradeço, Senhor, porque o Senhor não negou a nós, Teu próprio Filho, não negou a Sua própria vida, antes voluntariamente a deu. Mas a nossa fé seria inútil se este Cristo não tivesse ressuscitado, mas louvamos a Ti porque Ele ressuscitou. Quero agradecer, Senhor, pelo túmulo vazio. Quero agradecer porque nós não conseguimos encontrar os ossos do nosso Senhor. Eu quero agradecer, Senhor, de fato, porque nós temos um Cristo que está vivo e reinando à destra do Pai. Pai, eu quero pedir que essa verdade, ela faça profunda morada no meu coração e no coração daqueles que cada um aqui estão. Que não seja simplesmente algo que nós possamos lembrar num momento de Páscoa, num momento em que as igrejas estão abordando esse tema, mas que de fato seja vivido no nosso dia. Que possamos viver uma vida apenas justificada com o sangue que foi derramado na cruz e o túmulo que agora vazio está. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a eternidade, crendo de verdade que um dia ressuscitaremos com o Senhor, porque o Senhor ressuscitou. E essa é a nossa confirmação, Senhor. A dívida está paga, agora nós temos o recibo de que nós não devemos mais nada. Está paga no momento em que Cristo ressuscita. Senhor, eu quero Te louvar por isso. Quero Te agradecer. Eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a, de fato, diariamente, lembrar da Tua morte e da Tua ressurreição. E assim, Pai, viver uma vida apenas à luz desses feitos grandiosos que o Senhor fez. Eu quero Te agradecer grandiosamente por isso. Peço que o Senhor continue abençoando, Senhor, as nossas vidas. Obrigado por Cristo, pela Sua morte. Mas obrigado também pela Sua ressurreição. No nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém.